A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Olá, eu sou Léo Lopes e esse é o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 4 de março de 2024 e esta é a nossa quinta edição. Começando o programa de hoje pela nossa manchete, a gente vai falar um pouco sobre as principais tendências para publicidade nos podcasts em 2024. A gente já repetiu isso aqui em alguns episódios, mas é sempre bom lembrar. Os ouvintes de podcast são conhecidos pela sua lealdade, disposição para consumir conteúdos longos e engajamento com os seus programas e apresentadores preferidos. Se somar isso com a natureza intimista do áudio, já que você está lá permitindo que alguém fique falando ali dentro da sua orelha, a chance de conversão de um ouvinte a um cliente é muito grande. Com isso, os anunciantes têm que ficar atentos a algumas tendências, principalmente para não acabarem criando uma campanha tone deaf, uma campanha sem noção ou desalinhada com a realidade, tanto da sociedade quanto da nossa indústria. Então, lá na nossa página do LinkedIn, a gente traduziu na íntegra um artigo da diretora de marketing Sophie Anderson, falando sobre as 4 tendências mais importantes deste ano. A quebra das barreiras de gênero, segmentação de audiência, seguir a trilha deixada pelo público-alvo e investir em podcasts menos famosos. Lá no artigo você encontra toda a informação na íntegra e vale muito a pena conferir não só como anunciante, mas também como podcaster, já que muitas vezes a gente tem que pegar o anunciante pela mão e explicar o que a gente faz aqui. Foi lançado na semana passada o relatório State of Podcasting de 2024, que revelou algumas informações bem legais, com foco especial nos podcasts de entrevista. Segundo os dados do relatório, a principal plataforma onde são gravadas entrevistas é o Zoom. Outras ferramentas de captação, como Riverside, Zencastr e Squadcast, estão ganhando popularidade mais aos poucos. A pesquisa também compara resultados com suas edições anteriores, e um dado interessante é que antes da pandemia de Covid, o Skype era a ferramenta mais popular para se gravar uma entrevista, mas hoje em dia representa só 0,2% dos casos. As entrevistas feitas e gravadas por telefone também caíram em desuso, ainda bem, que áudio de telefone ninguém merece. Sobre os videocasts, 2024 parece que vai ser o ano deles. Mais de 92% dos podcasts de entrevista incluem vídeo. No ano passado, era 63%. E antes da pandemia, menos de 20% dos podcasts tinham vídeo. O maior crescimento do podcasting no último ano foi em países latinos que falam espanhol: Chile, Argentina, Peru e México, nessa exata ordem. O estudo também tem dados sobre quantos podcasts estão ativos atualmente no mundo. Se você tem ou planeja ter um podcast de entrevistas, o conteúdo completo é bem interessante, então não deixa de conferir. O link está aqui, é claro, na postagem do episódio. O Sindicato dos Funcionários da Gimlet Media, produtora de podcasts que atualmente pertence ao Spotify, está ameaçando entrar em greve por conta das negociações empacadas sobre salários, indenizações e o uso de inteligência artificial na produção dos podcasts. O contrato da Gimlet com o Spotify acaba agora, nesse mês de março, e os funcionários da empresa estão buscando um novo contrato que inclua remuneração justa e maior transparência vinda do Spotify como contratante. Lembrando que o Spotify teve várias demissões no ano passado, foram mais de 2.500 pessoas demitidas, especialmente da divisão de podcasts. E os salários atuais dos funcionários da empresa estão abaixo da taxa de inflação.
Todos os membros do sindicato estão comprometidos com a possível greve e fizeram uma manifestação pública em busca de apoio e solidariedade. A última reunião entre o sindicato e o Spotify aconteceu nesse final de semana e aparentemente foi marcada mais uma para essa semana, mas o desfecho das negociações ainda não veio a público. Ainda em notícias da semana, nesse mesmo tema, o CEO da produtora Goat Rodeo, Ian Enright, teceu uma série de críticas à grande indústria do áudio atual, pedindo que os líderes assumam a responsabilidade pelas demissões em massa e repensem práticas de negócio insustentáveis. Ele destacou a falta de vergonha na cara e remorso dos líderes depois dos cortes de emprego, dizendo que isso está diretamente ligado aos novos modelos de negócios que são inviáveis e impulsionados por projeções irrealistas. Aí ele deu uma vendida no próprio peixe, comparando essa abordagem com a da empresa dele, a Goat, que foca em planejamento financeiro e lucros responsáveis. Mas na sequência, continuou fazendo críticas, mencionando uma homenagem que foi planejada ao Malcolm Gladwell no próximo evento On Air Fest, questionando a responsabilidade do executivo pelas demissões na empresa Pushkin. O Ian falou bastante coisa e, querendo ou não, tocou em alguns assuntos importantes. Enquanto a indústria do podcast continuar sendo tocada por gente que não sabe o que está fazendo, não conhece a mídia e só quer saber de lucro, o negócio vai quebrar todas as vezes. E quem mais sofre com isso são as pessoas que trabalham nas camadas mais baixas, já que não podem ter qualquer ilusão de estabilidade. A Blueberry lançou atualizações no seu reprodutor de áudio. As mudanças incluem uma interface mais intuitiva, controles de reprodução aprimorados e a capacidade de navegar com mais facilidade entre os episódios. Além dessas melhorias, a empresa também se concentrou em aumentar a segurança e a estabilidade do player. Então, a nova atualização também inclui garantias de que o reprodutor seja compatível com os padrões de segurança mais recentes e que funcione de maneira confiável em todos os dispositivos e navegadores. As mudanças já estão ativas no player da Blueberry. À medida que o podcast continua a crescer, a demanda por métricas aprimoradas e melhor filtragem nos servidores se tornam cada vez mais importantes. Com isso em mente, o IAB Tech Lab, o órgão global responsável pela definição de padrões técnicos para publicidade digital, lançou as Diretrizes Técnicas de Medição de Podcast, versão 2.2. As diretrizes foram criadas para atender a essa necessidade, fornecendo padrões atualizados que devem ser usados por toda a indústria. As atualizações estão disponíveis para comentários públicos até o dia 23 de março e todos os interessados da indústria de podcasts, sejam empresas, pessoas físicas, podcasters, anunciantes, etc., foram convidados a deixar os seus feedbacks nesse período. A partir de abril, as medições de métricas de podcast podem ficar mais exatas para todo mundo e, se tudo der certo, alguns profissionais vão poder acompanhar de forma mais clara o crescimento dos seus podcasts. E mais, o projeto Mais Vozes da Central 3 está na sua fase final, com 9 projetos de podcasts sendo avaliados pela banca. Desses 9, 2 podcasts vão ser selecionados para integrar a Central 3 em parceria com o Apoia-se. Os selecionados vão receber recursos financeiros, equipamentos de gravação e outros benefícios para impulsionar os seus projetos. Foram 55 projetos inscritos no total e, apesar do foco do Mais Vozes ser nas regiões Norte e Nordeste, criadores de conteúdo de todo o país puderam participar e foram representados 8 estados na concorrência. Lembrando que o projeto é uma iniciativa afirmativa para podcasts liderados por mulheres cis, pessoas trans, não brancas, PCDs ou membros de minorias marginalizadas. O resultado do Mais Vozes vai ser anunciado nessa ou na próxima semana. E já estão abertas as inscrições para o Prêmio Britânico de Podcasts deste ano, com preços de pré-venda até o dia 23 de abril. Sim, a inscrição é paga.
A cerimônia vai acontecer na Tottenham Court de Londres pelo segundo ano consecutivo, dessa vez no dia 26 de setembro. A venda de ingressos deve começar em breve. O evento do ano passado recebeu quase 1.200 inscrições de todo o Reino Unido, com mais de 200 juízes e uma lista de finalistas de podcast de mais de 150 empresas de vários tamanhos. Na edição desse ano, o evento ainda vai oferecer suporte com taxas de inscrição para produtores independentes e descontos para freelancers e pequenas empresas de produção. E se você está planejando um podcast do zero e tendo dificuldade com a escolha do nome, o Spotify for Podcasters tem uma ferramenta nova que pode te ajudar, o Podcast Name Generator. O programinha é online e movido por inteligência artificial e foi feito especialmente para facilitar a vida dos indecisos de plantão. Você adiciona um tema, uma sugestão ou uma referência e o site gera opções aleatórias de nomes, cada uma acompanhada por um pequeno texto que explica o porquê da sugestão. A ferramenta não tem limites de uso, mas infelizmente ela só funciona em inglês nesse primeiro momento. Mesmo assim, dá para brincar com as ideias das IAs, especialmente com as sugestões de conceito. E se vários brasileiros começarem a mexer na ferramenta, quem sabe eles não criam também a versão para o nosso português. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia, no dia 21 de fevereiro, aconteceu em São Paulo o primeiro festival All Prime de jornalismo, onde a jornalista e colunista Thaís Bilenque compartilhou os bastidores do podcast Alexandre, um dos mais ouvidos do Brasil, que foi produzido em 6 episódios. Em parceria com o José Orenstein, da Trovão Mídia, o painel abordou vários temas como objetividade jornalística, engajamento dos ouvintes, estrutura narrativa, enfim, muita coisa importante sobre a produção do podcast. Segundo a Thaís, toda a concepção de Alexandre, desde a trilha sonora até a narrativa, tinha o objetivo de manter o rigor jornalístico sem perder o apelo do entretenimento. A fórmula deu certo, já que a série foi um sucesso com mais de 2 milhões de reproduções. Mesmo com esses números, a Thaís disse que a série não gerou nenhum lucro, e aí a discussão mudou para monetização e valorização do jornalismo em podcasts. A cobertura completa do painel está disponível no site do UOL e o link está aqui na postagem do nosso episódio. E na nossa caixa de perguntas do Instagram, na semana passada, a gente perguntou em qual momento do dia os nossos ouvintes mais ouvem podcasts. Se era no trânsito, na academia, lavando a louça, enfim. E as respostas foram até que bastante previsíveis. O deslocamento ou trânsito foi o campeão, seguido de perto pelas atividades domésticas, a faxina e nos momentos de lazer dos ouvintes. Essa semana, mais uma vez, inspirados na manchete do episódio, a gente quer saber a sua opinião sobre a publicidade em podcasts. Você prefere que um anúncio seja veiculado no começo, no meio ou no final do programa? Qual dessas opções tem mais chance de chamar a sua atenção? A caixinha de perguntas vai ficar aberta nos stories do Instagram do Pod Notícias por 24 horas, então não deixa de acessar lá ainda hoje para deixar a sua contribuição e, é claro, também seguir a gente lá no @pod.noticias. Sobre lançamentos, a empresa sueca Squid, especializada em tecnologia de mídia, anunciou durante o congresso Mobile World 2024 o lançamento do Squid Podcasts Service, um serviço de podcasts para carros compatíveis com Android Auto e Apple CarPlay. De acordo com a empresa, o serviço vai deixar, abre aspas, mais fácil do que nunca desfrutar podcasts em carros e caminhões, fecha aspas, e os usuários vão ter acesso rápido aos seus podcasts favoritos enquanto mantêm o foco na estrada. Como serviço, os usuários agora têm acesso instantâneo a milhares de podcasts de diferentes categorias em vários idiomas, sem ter que tirar as mãos do volante, graças à tecnologia de controle de voz. Então, tá aí um lançamento especial para todos os ouvintes de podcast no trânsito. Tomara que essa moda pegue, porque pegar trânsito tem sido cada vez mais insalubre, mas com a companhia dos nossos podcasts preferidos, fica um pouco menos pior.
E na última semana foi ao ar o novo podcast Mentes do Amanhã, da Full Sail University. No episódio de estreia, participaram a diretora de Relações Comunitárias da Full Sail, Carol Olival, a gestora do Departamento Internacional e conselheira do Colégio Pentágono, Daniela Gutila Pensado, e o aluno do Colégio Arena de Goiânia, Victor Mendes. No episódio, a conversa passou por padrões de ensino dentro das escolas, as principais mudanças que podem ocorrer na educação e, principalmente, como pais e escolas podem ajudar os jovens a se preparar para o novo mercado de trabalho. O foco do podcast vai ser no investimento em carreiras do futuro e nas mudanças da educação internacional. Os episódios vão ser lançados a cada 15 dias no Spotify. E a nossa recomendação nacional dessa semana é só para adultos. Ela vai para um podcast que foi feito especialmente para os apreciadores de um bom tabaco. É o Pipecast, apresentado pelos meus amigos Brian Vasconcelos e o Etraui. O podcast tem entrevistas com personalidades do mundo charuteiro, reviews de charutos, de tabacos e muito mais. Semana passada, eu, que acabei de tirar a minha certificação como sommelier internacional de charutos e aprecio um bom cachimbo aí há mais de 30 anos, fui convidado para conversar com os meninos e foi um papo sensacional. Eles estão gravando, não por mim, mas por eles. Eles estão gravando agora a 3ª temporada do podcast ao vivo no YouTube e lá já tem vários episódios disponíveis. O episódio comigo foi o número 5, caso você queira acompanhar. E você pode acompanhar também o Pipecast nos agregadores de podcast, mas lá os podcasts chegam um pouquinho depois, assim como eu faço lá no Radiofobia. É gravado antes no YouTube e publicado nos dias seguintes. Então, já assina aí o Pipecast no seu agregador de podcast preferido e, é claro, se você é adulto e gosta, isso aqui não é apologia ao tabaco, caso você curta, tem um conteúdo para você, ok? Aí sim, se você já curte, não deixa de conferir essa conversa muito gostosa e cheia de fumaça. Então, lembrando mais uma vez, se você for menor de idade, não é para fumar nada, isso aqui não é apologia de nada, mas é um podcast legal, muito bem produzido, então fica aqui a indicação para os apreciadores como eu. E assim a gente fecha essa 5ª edição do Pod Notícias. Acesse podnoticias.com.br para você ter acesso à transcrição e os links das fontes de todas as notícias deste episódio. Você pode acompanhar o Pod Notícias diariamente também, através da nossa page no LinkedIn, através do Instagram e também do nosso canal público no Telegram. Os links estão lá na postagem do episódio também. Você pode ouvir a gente no seu agregador de podcast preferido e naqueles que dão a opção de classificar. Eu peço que você deixe ali as suas 5 estrelinhas, as suas 4 estrelinhas pelo menos, para que a gente possa indexar melhor e aparecer cada vez mais para um número maior de ouvintes, para a gente poder crescer e continuar ajudando a podosfera a se informar sobre o nosso mercado. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia, publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com a colaboração de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, Lana Távora na pesquisa, pauta e redação final, eu, Léo Lopes, na direção geral e apresentação e Tiago Miro na pesquisa. Muito obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.